vocês estão vendo nas notícias que um homem chamado Evgeny Prigozhin morreu em um acidente de avião na Rússia. Evgeny Prigozhin era o dono do grupo Wagner, um grupo de mercenários na Rússia que estão ajudando eles a combater os ucranianos. Mas, obviamente, muita gente não sabe quem é Prigozhin ou até mesmo ouviu falar do grupo Wagner. O grupo Wagner só ficou realmente bem famoso depois da rebelião que eles fizeram até Moscou, o que obviamente não deu certo. Eu sou Alberto Loureiro e hoje vou falar com vocês quem foi Evgeny Prigozhin e a história do grupo Wagner. Evgeny Viktorovich Prigozhin nasceu em Leningrado, na União Soviética, em 1961. E desde lá, ele basicamente teve uma vida normal, até os anos 80, quando ele era um mafioso russo muito bem conhecido. Foi preso e condenado a 12 anos por corrupção, esses crimes. E quando ele foi solto, completou apenas 9 anos, em 1990, ele investiu muito seus contatos de máfias, crimes, essas coisas, em restaurantes. Basicamente, ele até investiu em muitos restaurantes de luxo. E em 2001, conheceu Vladimir Putin, quando ele organizou um jantar entre Vladimir Putin e o presidente francês na época. Em 2002, organizou um jantar entre Vladimir Putin e o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. E em 2003, organizou o jantar do aniversário de Vladimir Putin. E dali foi onde começou a surgir uma relação íntima entre ambos, Putin e Prigozhin. Prigozhin começou a ficar muito rico com todos esses contratos que ele fazia com o Putin, entendeu? E depois, Prigozhin acabou investindo muito seus alimentos, comida, essas coisas, para caridades na Rússia. E logo mais tarde recebeu um contrato bilionário de Putin para fornecer alimento a todo o exército russo. E daí Prigozhin já basicamente havia se transformado em um oligarca. Agora vamos para 2014, onde na Ucrânia estava basicamente tendo manifestações contra o presidente pró-russo naquela época, Viktor Yanukovych. Ele basicamente havia se recusado a assinar o papel para integrar-se na União Europeia. O protesto lá ficou tão grande, mas tão grande, que eventualmente o parlamento ucraniano resolveu tirá-lo do poder e substituiu ele por um presidente pró-europeu. A Rússia gostou nada disso, então o que eles fizeram? Invadiram a Crimeia e a anexaram. Foi daí que o grupo Wagner nasceu. O grupo Wagner foi criado a pedido de Putin por Evgeny Prigozhin e um neonazista russo, Dmitry Utkin, para simplesmente treinar os separatistas pró-russos na Ucrânia. Porque, deixa eu explicar, se o exército russo treinasse os separatistas, aí a Ucrânia e alguns países da OTAN poderiam ver isso como, sei lá, um ato de guerra ou algo do tipo. Por isso que ele pediu para criar o grupo Wagner. Aliás, o grupo Wagner não só operou na Ucrânia, ele operou por quase todo mundo. Na Síria, na República Centro-Africana, no Mali, no Burkina Faso, em Moçambique e vários outros países, incluindo a Venezuela, como eles estão lá como apoio ao presidente Nicolás Maduro. E também um papel muito importante do grupo Wagner foi na Síria, onde eles basicamente ajudaram o exército sírio e alguns soldados do exército russo a lutarem os terroristas e rebeldes que estavam querendo derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad. Sem contar também que o Prigozhin, o dono do grupo Wagner, foi acusado de interferir nas eleições dos Estados Unidos. E aí também o grupo Wagner também atacou alguns soldados americanos na Síria. Aí foi daí que Prigozhin basicamente se tornou um criminoso para os americanos. Os americanos colocaram até uma recompensa em sua cabeça. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia em si. Obviamente, o grupo Wagner
teve um papel importante nisso, porque o grupo Wagner atacou meio que juntamente com o exército russo, sabe? Na linha de frente ali. Não que atacou no mesmo dia juntos, sabe? Mas atacaram depois, porque deixa eu explicar. Prigozhin havia recrutado prisioneiros russos que estavam condenados a lutarem com o grupo Wagner na Ucrânia, falando que se eles ficassem 10 a 6 meses lá na Ucrânia sem morrer e fazer nada, e as penas deles seriam extintas, eles poderiam viver o resto da vida livres. E também falam que se eles desertassem, eles seriam executados. Obviamente, muitos prisioneiros aceitaram isso e foram lá. E foi daí que o número de mercenários do grupo Wagner subiu de 8 mil para 50 mil. Isso, obviamente, é um número gigantesco, até porque tem exército no mundo todo que não tem 50 mil soldados. O grupo Wagner conquistou muitas batalhas importantes na Ucrânia, até porque a primeira vitória da Rússia em 2023 foi nem do exército russo em si, foi do grupo Wagner, quando eles conquistaram a cidade de Soledar. E também o grupo Wagner guerreou com o exército ucraniano na batalha de Bakhmut, que foi, sem dúvida, a pior batalha de toda a guerra na Ucrânia. Cerca de 20 mil soldados e mercenários do grupo Wagner morreram. E com isso, o número de mercenários baixou muito. Vou ter que explicar também. Nessa época que a batalha meio que já havia acabado, já havia dado 6 a 10 meses dos prisioneiros que haviam sido recrutados. Então, muitos prisioneiros, os que sobreviveram, porque muitos deles morreram, aliás, voltaram para a Rússia. Agora estão lá vivendo a vida dele normal. Com isso, o número de mercenários do grupo Wagner caiu de 50 a 25 mil. Mas calma, se tu acha que vai ficar pior, oh meu Deus, vai ficar muito pior. Em 2023, as relações entre o grupo Wagner e a Rússia azedou muito. O grupo Wagner estava ficando sem munição, basicamente, para conseguir, combater o exército ucraniano lá em Bakhmut. E o Prigozhin, que estava lá, aliás, estava acusando os generais Shoigu, o Ministério de Defesa da Rússia, e o general Gerasimov, o chefe de defesa da Rússia, a basicamente não enviarem mais munição para ele. Aí ele lançou vários vídeos furiosos falando onde está a munição, essas coisas, e no fundo mostrando seus mercenários mortos. Basicamente já estava azedando aí a relação entre o grupo Wagner e o exército russo, mas mesmo assim eles ainda eram aliados, até porque o grupo Wagner estava lá combatendo os soldados ucranianos em Bakhmut e recebendo apoio do exército russo. Foi só depois de um tempo que o grupo Wagner havia finalmente conquistado Bakhmut. E aí depois as forças que estavam lá meio que começaram a sair para serem ocupadas pelo exército russo. Em junho de 2023, o grupo Wagner havia acusado a Rússia de ter atacado uma base do grupo Wagner na Ucrânia. E depois disso, Prigozhin lançou um áudio enfurecido declarando uma marcha à justiça até Moscou. Quando ele basicamente havia declarado guerra à Rússia. Então, o que aconteceu? Os mercenários do grupo Wagner deixaram todas as suas posições na Ucrânia e marcharam com tudo até Moscou. Eles haviam conquistado a cidade russa de Rostov, que era uma das maiores cidades da Rússia. Tinha uma população de 1,1 milhões de habitantes. E continuaram marchando até Moscou. Pararam só a 200 quilômetros após um acordo que foi mediado pelo ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Mas calma, o estrago que foi feito nessa marcha da justiça foi normal não. Helicópteros russos que tentavam atacar o grupo Wagner, o comboio deles, todos foram derrubados. O grupo Wagner até derrubou um avião russo que estava transportando soldados depois da marcha da justiça ter acabado. Os mercenários foram à Bielorrússia, onde ficaram lá. Eu também vou ter que falar que enquanto eles estavam na Bielorrússia, eles haviam ameaçado invadir a Polônia muitas vezes. Falam o seguinte: a gente consegue chegar até Varsóvia. Eles também estavam com medo de invadir uma parte lá da Polônia e da Lituânia que
aqui, sabe, que tá separando Kaliningrado, que é um exclave da Rússia. Se vocês não sabem o que é exclave é quando parte de um país está separada do resto do país, como é o caso de Kaliningrado, que está separado do resto da Rússia. Outro exclave bem famoso é o Alasca, que está separado do resto dos Estados Unidos pelo Canadá. Enfim, continuando. Depois disso, o Grupo Wagner estava lá na Bielorrússia, estava também treinando soldados bielorrussos e por isso muitos países, mais principalmente a Polônia e os países bálticos, estavam temendo uma invasão do Grupo Wagner a esses países. E, obviamente, isso causou muita tensão entre a Bielorrússia, os países bálticos e a Polônia. Só que essas tensões meio que se acalmaram no dia 23 de agosto de 2023. O fim de Prigozhin. Um avião russo foi derrubado na Rússia. E entre os passageiros desse avião estava Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin. Mas não havia exatamente 100% confirmado se eles estavam ou não no avião. Porém, no dia 27 de agosto, foi confirmado sim que eles estavam lá após examinação dos restos mortais dos passageiros. E depois da morte dele, muitos começaram a ir lá pro quartel do Grupo Wagner, colocar flores, fotos e outras coisas do tipo. Obviamente agora os 2 líderes do grupo morreram. E todos os outros líderes que comandavam também morreram no jato, também com alguns parceiros lá que eles estavam conversando. Agora muita gente está se perguntando, e agora? Qual vai ser o futuro do Grupo Wagner? Bem, é bem complicado. O Grupo Wagner são mercenários. Pra quem aqui não sabe o que é mercenário, é soldado que não luta pelo país ou pela pátria ou pra defender alguém, não. Olha pra que eles lutam, ó. Dinheiro. Eles lutam por dinheiro. Ou seja, qualquer um que pagar eles vão lá e lutam, sabe? Alguns mercenários, mais para ser específico do Grupo Wagner, já prometeram vingança a Putin pela morte de Prigozhin. E falaram também de uma tal segunda marcha à justiça e que dessa vez não vão parar e vão continuar até Moscou. Também pode ter a conclusão do Grupo Wagner não ter outra escolha e ser integrado no exército russo. Esse é muito improvável de acontecer, até porque tem alegações que foi Putin que matou Prigozhin, que derrubou o avião, mesmo o Putin negando, sabe, que foi ele, mas há muitas evidências. Mas calma, que não acabou ainda não. A terceira é que eles se juntem ao lado dos ucranianos. Aí tem muita gente que tá pensando, como é que eles vão se juntar se eles estão guerreando há mais de um ano com os ucranianos, matando soldados civis inocentes, essas coisas? Calma, deixa eu explicar. Porque na Ucrânia tem um grupo paramilitar chamado o Corpo de Voluntários Russos, que é um grupo de russos que estão lutando ao lado da Ucrânia contra Putin, contra a Rússia. E depois da morte de Prigozhin, esse grupo fez um vídeo de um convite para o Grupo Wagner para eles juntos marcharem até Moscou para provavelmente derrubar Putin, a Rússia que eles querem, que é uma Rússia livre, democrática, essas coisas. Isso pode sim gerar uma guerra civil na Rússia. E a chance agora de ter uma guerra civil na Rússia é muito grande. Porque o Grupo Wagner não é um grupo de mercenários normal, não. Eles são armados, treinados, muito bem equipados e são em grande número. Ou seja, vai ser uma das piores guerras já travadas no século XXI. Então, galera, eu já tô aqui até pensando em fazer alguns vídeos. Tipo, se o Grupo Wagner fazer uma segunda marcha à justiça, ou eu tô até pensando em fazer um vídeo explicando detalhadamente sobre a operação do Grupo Wagner na África. E também, como eu falei antes, como vai ser essa segunda marcha à justiça do Grupo Wagner aí. Gostaram da ideia? Pois bem, se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa like e ative o sininho para receber a notificação. É isso, falou, tamo junto, fui.